Hello, Job Seekers! Bem-vindo a mais um conteúdo da série Seja Aprovado na sua entrevista de emprego em inglês com menos de um dia de preparação. É isso mesmo que você ouviu. Eu sou Elaine Florencio, especialista no treinamento para entrevistas de emprego em inglês. E hoje eu vou falar sobre estresse. Aquele estresse que te dá quando você pensa na possibilidade de uma entrevista de emprego em inglês. É isso mesmo. Você fica tenso, você fica nervoso. Então hoje eu vou te contar um segredo. Como é que você transforma esse estresse em algo que vai te ajudar a ser aprovado na sua entrevista de emprego em inglês? Eu quero começar falando sobre algumas coisas, algumas questões, fazendo algumas perguntas para ver se você se identifica. Se você que está assistindo essa live agora chegou aí, né, eu vou falar sobre o estresse que você tem quando você pensa na possibilidade de passar por um processo seletivo em inglês. Eu quero te fazer uma pergunta, você que chegou aí nessa live agora, deixa eu te perguntar. Por acaso você sente dificuldade quando o assunto é entrevistas de emprego em inglês? Me conta aí, então, qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é entrevistas de emprego em inglês? Né? Uma pessoa falou que a boca fica seca quando eu penso na entrevista em inglês. Exatamente, a boca fica seca por quê? Porque dá aquele nervoso e aí você quer falar e atropela. O que mais? Olha só essa pessoa que falou que medo de esquecer. A live de ontem foi sobre o medo de dar um branco na entrevista de emprego em inglês. Então, se você não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, lá eu tenho vários vídeos legais e esse vídeo logo vai ser liberado sobre o que fazer se você der branco na entrevista. Então, você que tem medo aí de esquecer de dar branco, depois corre lá no meu canal, Elaine Florencio, né, inglês para entrevistas em inglês, e aí você vai encontrar um conteúdo desse. Tem outra pessoa que falou assim, minha maior dificuldade é entender exatamente o que o entrevistador quer saber. Isso dá realmente uma grande tensão, porque você ainda tem o desafio de falar aquilo em inglês. Então, realmente, entender o que o recrutador quer saber dá realmente muito estresse. Uma outra pergunta que eu vou fazer é a seguinte: como é que você se sente diante da possibilidade de uma entrevista de emprego em inglês? Como é que você se sente? Você se sente disposto? Eu vou fazer essa entrevista de inglês, eu vou tentar essa vaga, tentar essa oportunidade? Ou você tem medo e você não aceita fazer entrevista de emprego em inglês? Então me conta aí, né? Uma pessoa falou assim, vou ver, né? Vou ver o quê? Vou ver qual é, né? Vai que, né? Como é que você se sente diante da possibilidade de uma entrevista de emprego em inglês? Como é que você se sente diante da possibilidade de um headhunter te ligar, falar que, né, o seu perfil, né, tem aderência com uma vaga, que ele está procurando um profissional e de repente no meio ele fala assim para você: a gente pode continuar em inglês agora? A gente pode bater um papinho em inglês agora para ver como é que tá o seu inglês? E aí, diante dessa possibilidade, o que você faz? Você fala yes, sure? Ou então você gagueja, desliga o telefone na cara do headhunter? Faz isso não, hein, gente? Né? Então, muita gente pode acabar ficando muito tenso e muito estressado diante dessa possibilidade. E muitas pessoas me procuram para fazer o treinamento só por causa dessa possibilidade. Às vezes nem tem certeza se a entrevista vai ser em inglês. Eu já fiz um treinamento de uma pessoa que na hora H não teve, a entrevista não foi em inglês, né? Porque eu sempre ligo, sempre entro em contato para pegar um feedback, perguntar como é que foi, até mesmo para validar as minhas perguntas e tudo mais, e para os treinamentos serem cada vez assim mais interessantes, relevantes. E eu tive um caso de uma pessoa que fez um treinamento, ficou lindo o treinamento dela, as respostas estavam super afinadinhas. Ela falou, teacher, não foi em inglês a entrevista, mas tudo bem, tá ótimo, porque até o processo de autoconhecimento que a gente fez durante o treinamento ajudou na entrevista em português. Mas aí essa pessoa, diante do estresse, justamente isso aí, diante do estresse, ela acabou se preparando, não teve, mas pelo menos ela já está preparada, né? Respiraria fundo e let's go, né? Let's bora. Adorei, Marina. Let's bora. Vamos lá, seja o que Deus quiser. É isso aí, pessoal. Eu tenho uma outra pergunta também, que é a seguinte. Vou até botar a pergunta aqui na tela, não tinha colocado no YouTube.
Você sente... Ih, essa pergunta aí, hein? Fiz essa pergunta hoje no LinkedIn. Você sente que perdeu aquela vaga só por causa do inglês? Você já teve uma situação dessa, em que tinha uma oportunidade muito legal, mas por causa do inglês você perdeu essa oportunidade? Conta aí pra gente. Compartilha aí a sua história. Eu converso com pessoas interessadas em fazer o treinamento sempre. E eu sempre ouço isso. E eu sempre ouço, né? A última pessoa com quem eu conversei, não sei se ela tá na live aí, hein? Mas não vou falar o nome. Ela falou pra mim, na quarta oportunidade que eu perdi, eu resolvi me preparar. Então, assim, você vai esperar... Quantas oportunidades você vai esperar perder para você começar a sua preparação? Vamos ver se alguém aqui mais falou de algum depoimento. Tem só uma pessoa que falou ainda, né? Deixa eu ver aqui. Lá no Instagram. Ok. Acho que é Norberto, né? O Norberto falou em relação àquela minha pergunta anterior, né? Medo do entrevistador perguntar uma coisa e eu responder outra ou ainda ficar pedindo para repetir e falar devagar, ficar incomodando. Olha só, Norberto, espera aí que esse assunto aí vai ser abordado hoje, tá bom? Vamos falar sobre esse assunto, ok? Então, o próximo questionamento que eu tenho para fazer é o seguinte: qual o seu nível de inglês? Você sabe qual é o seu nível de inglês? A sua percepção em relação ao seu nível de inglês te causa estresse com relação à possibilidade ou à realidade de uma entrevista de emprego em inglês? Me conta aí, você sabe qual é o seu nível? Será que você está no nível intermediário? Será que você é daquelas pessoas que nunca conseguiu sair do nível intermediário ou felizmente conseguiu chegar no nível intermediário? Será que com o nível intermediário dá para passar bem uma entrevista de emprego em inglês? Será que esse é o seu estresse? De não ter certeza que o seu nível de inglês é adequado para a vaga? Vamos ver aqui. Então, em relação à outra pergunta, né, que eu fiz, se você já perdeu alguma oportunidade, está tendo um atrasozinho aqui, que eu estou passando para outra pergunta e às vezes a pessoa, né, acabou respondendo, mas tudo bem, sem stress, né, sem stress. Hoje eu soube estresse, mas eu não estou estressada, eu posso voltar na resposta anterior. Então, a pessoa falou aqui, é o Eric, vou falar seu nome em inglês, tá? Eric, eu acho lindo esse nome em inglês. Eric, ainda não fiz, mas certamente ficaria muito nervoso. Sim, ainda não fiz. Ou seja, Eric, a sua hora vai chegar, hein? E aí, o que você vai fazer? Aí, em relação agora à pergunta, qual o seu nível de inglês? A Maria Madalena falou o seguinte, todos os testes que eu faço, né, eu fico entre o B2 e o C1, mas o Business English é mais complicado. É isso aí. Então, o General English e o Business English, né, podem realmente não ser iguais. Né? Então, você pode ter aí um nível de inglês do General super legal, mas na hora do Business English você travar, né? Você trava. E numa entrevista de emprego em inglês, o Business English é muito importante e pode ser decisivo para você mostrar toda a sua competência. Eu falo isso o tempo inteiro. Então, se você falar no meu canal, no YouTube, ou mesmo lá no LinkedIn, ou até no Facebook, no Instagram, tem muito conteúdo falando da importância do Business English. Tem aulinhas de Business English, procura lá que você vai achar. Madalena, então, para você descobrir o seu nível de inglês, é uma dica que eu dou muito legal. É muito importante você perceber o seu nível de inglês na oralidade, tá? O seu nível de inglês não é o que está escrito na capa do seu livro. E também o seu nível de inglês não é o nível de múltipla escolha, de testes de múltipla escolha. Isso é muito importante também. Você sabia que os testes de múltipla escolha, eles testam apenas a sua gramática passiva? Para você saber o seu nível de verdade, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma avaliação oral. Pensa aí, a entrevista de emprego em inglês vai ser oral, tá certo? Então é muito importante que você consiga entender que o seu nível de inglês oral é o que vai mandar na sua entrevista de emprego em inglês, hein? Isso é muito importante. Então vamos lá. Tem outras respostas aqui. O Business English tem muitos phrasal verbs específicos. Tem muita coisa específica. Mas existe uma maneira estratégica de você estudar o Business English para entrevista de emprego em inglês. Sabia disso? Então vamos lá, o Jair tá dando um oi aqui, Elaine. Hello, Jair. Você já ouviu falar nesse nível de inglês? Só tem no Brasil. Às vezes você pergunta pra pessoa, e aí? Né? Ah, sei lá, eu me viro. Mas aí você se vira aonde? Você se vira fazendo compras? Você se vira falando com estrangeiro?
você se vira numa entrevista de emprego em inglês? Será que numa entrevista de emprego em inglês você tem que se virar? Até colocar essa pergunta aqui, né? Aqui, ó. Isso. Você acha que consegue se virar em uma entrevista de emprego em inglês? Será que é suficiente em uma entrevista de emprego em inglês você se virar? Lembrando que você precisa se destacar, né? Uma entrevista de emprego em inglês não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de se destacar e mostrar o seu diferencial, mostrar que você é a pessoa para aquela vaga. Então, é uma pergunta aí para você ficar pensando. Você se vira no inglês? Se você admite que se vira, já é uma coisa super positiva, porque você já chegou a um ponto muito interessante do inglês. Só não pode ficar aí, né? Só não pode ficar só nesse nível de inglês aí que só tem no Brasil, que é o me viro, certo? Então vamos lá. Agora eu vou contar para você, vamos discutir aí, eu vou explicar por que há tanto estresse quando o assunto é entrevista de emprego em inglês. Por que será que há tanto estresse? Ah, porque eu fico nervoso, ah, porque minha boca fica seca, ah, porque eu tremo, ah, porque me dá calafrios. Mas por que você tem todos esses sentimentos em relação à entrevista de emprego em inglês? O que te causa todo esse estresse, né? Ai, você está lá procurando as vagas e vê lá em inglês, você já fica, ai, saco. Aí vira, você faz isso? Então, porque existe uma situação da entrevista de emprego em inglês que é falar inglês, que já é uma situação. Não vou usar tenso, estressante, porque eu não quero piorar a situação. Mas, de fato, falar inglês é uma situação, vamos dizer assim, desconfortável para você. É desconfortável falar inglês. Por quê? Porque não é a sua língua nativa, porque exige aí um esforço mental. Então, falar inglês já é naturalmente, né, para quem não está familiarizado, para quem não está muito habituado a essa prática do inglês, já é sim uma coisa desconfortável. Agora, você está nessa situação desconfortável, que é falando inglês, que não é a sua primeira língua, em uma entrevista de emprego em inglês, onde você está sendo avaliado, essa é a grande razão de você ter todo esse estresse, de você tremer, de você ficar nervoso, de você suar frio, de você dar branco, de você ficar com a boca seca. Porque você não só está nessa situação desconfortável de estar falando uma língua que não é a sua primeira língua, e uma língua que, de repente, você tem uma certa dificuldade. Você fica mais nervoso ainda, né? Você fala aí, se você já teve essa situação que você... Como é que você se sente sendo avaliado? Né? Tem uma pessoa que falou aqui uma coisa maravilhosa, porque sai da zona de conforto e já tem o estresse normal da entrevista. Então, a entrevista de emprego em inglês é o quê? Vou colocar aqui, ó, complementando. É o estresse em dose dupla. Botei stress em inglês, tá, gente? Porque às vezes eu misturo. Stress em dose dupla. Porque você sai da zona de conforto, você está desconfortável e a entrevista de emprego em inglês já é uma situação desconfortável porque você está sendo avaliado. Ou seja, estresse em dose dupla. É isso aí. Se você já fez qual foi a sua última entrevista de emprego em inglês? Você já fez uma entrevista de emprego em inglês? Conta aí pra gente como é que você se sentiu. Quem quiser compartilhar aí suas histórias, tá? Eu já tô vendo aqui os comentários, tá? Eu já estou vendo os comentários. Vamos lá. Agora, antes, né, de eu explicar em detalhes mais sobre essa questão do estresse, tem uma coisa que eu considero o maior erro das pessoas. Assim, dá para evitar ficar estressado com a situação? Dá para minimizar, mas assim, evitar não ficar estressado, né, não ficar pelo menos tenso, é impossível. Porque é uma situação importante. Se você não ficar tenso numa situação importante, você tem sangue de barata, né? Então, ou você não está dando importância para aquilo. O que também não é tão ruim, né? Porque de repente você está indo para uma entrevista de emprego em inglês só para, vou ver qual é, e aí você não fica tenso com aquilo. Né? De repente você não está querendo muito aquela vaga, você só quer realmente passar pela entrevista de emprego em inglês, não sei, é uma possibilidade. Mas assim, não dá para evitar a tensão e o estresse porque é uma coisa importante. Você não tem como você ficar relaxado diante de uma coisa que é muito importante para você, não é verdade? Mas qual é o maior erro que as pessoas cometem? Aí, ó. Para quem está no YouTube, está na tela, tá? Para quem está no Instagram, vai ouvir aqui de mim. Mas quem quiser correr lá no canal, deixar o estresse do medo e da insegurança te impedir
te impedir de realizar as suas conquistas, te impedir até mesmo de fazer essa entrevista de emprego em inglês. Então, esse é o maior erro das pessoas quando o assunto é entrevistas de emprego em inglês. É deixar que esse estresse causado pela sua insegurança, pelo seu medo, te impedir de avançar na sua carreira e encontrar novos desafios profissionais. Então, você deixou esse sentimento te bloquear. E te bloqueando, te para. Só que o bloqueio não é só um bloqueio ali imediato, né, do seu corpo, onde você não vai para frente, onde você não atende o telefone, né, onde você não clica para se candidatar para a vaga. O bloqueio é da sua carreira. Como é que a gente faz numa situação dessa? Então, esse é o maior erro das pessoas. Deixar que esse sentimento te bloqueie de modo que você, né, não faça as coisas que vão te ajudar a alavancar a sua carreira. Então, não deixe que o estresse da insegurança e do medo te impeçam de correr atrás do que você merece, que são as melhores oportunidades profissionais. Podem ser em multinacionais ou até mesmo empresas brasileiras que têm relação com o exterior, tá? Agora, o que você pode fazer diante dessa situação? Como é que você pode fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício, né? Deixa eu ver mais aqui os comentários. Nunca fiz, mas para um curso no Canadá, me embananei toda. Ah, tá. Então Maria Madalena se embananou numa... Era uma entrevista de admissão para o Canadá? Ah, ela falou que foi muito informal. Interessante isso, Maria Madalena. Porque o Business English, ele ajuda a você deixar o seu inglês mais profissional de fato. E eu já tive realmente um aluno que ele falava inglês muito bem, mas ele teve que fazer o treinamento porque ele falava informal demais. E a gente teve que fazer um trabalho muito pontual com Business English. E Business English, Maria Madalena ajudou muito. Ajudou muito. Então, lá. Então, assim, voltando à questão do stress, eu sei que você não vai evitar o stress. Então, eu não estou aqui para te dar uma fórmula mágica, um remedinho, uma pílula, para você eliminar o seu stress e ficar dormente. Sabe por quê? Porque você não precisa e você não deve. É aquela coisa que eu falei lá atrás. Uma coisa muito importante para você, naturalmente, quando você estiver executando, você ficar um pouco tenso. Agora, essa tensão, ela pode te ajudar. E aí, a minha sugestão para você agora é o seguinte. O que eu sugiro para você fazer? Para você pegar esse stress, fazer o quê? Virar a chave. Vamos virar a chave? Vamos pegar esse stress que você acha que te atrapalha e que te impede de se candidatar para aquela vaga ou te impede de continuar em inglês quando o headhunter pergunta, vamos continuar em inglês, ou que te impede de aceitar, né, participar de um processo seletivo porque é em inglês. Vamos pegar essa chave e vamos virar. Né, porque você deve fazer exatamente o contrário desse movimento. Ao invés de você deixar que o stress te impeça de fazer alguma coisa, use esse stress como um motivador para você fazer e não para te impedir de fazer. É justamente porque você fica nervoso que você deve correr atrás para transformar esse stress em o quê? Em resultado. Eu vou dar mais detalhes de como é que você pode fazer isso. Então vamos lá, olha só. Vamos virar a chave. Primeira chave que você vai virar aí. Transforme esse estresse antes da entrevista em vontade de não ter mais o estresse. Vou escrever aqui. Stress, eu misturo, gente, o estresse com o português, o inglês, eu misturo tudo. Mas vamos lá. Pega esse estresse que você tem e transforma em vontade de não ter mais esse estresse. Por que você se estressa tanto para sua entrevista de emprego em inglês? Para pensar um pouquinho. Entenda por que você se estressa tanto e usa esse estresse como uma vontade de falar assim, eu não quero mais estressar. Então eu entendo o que eu preciso mudar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou correr atrás para não me estressar mais por conta dessa dificuldade que eu tenho. A outra chave que você tem que virar é a seguinte. Vire a chave do medo em vontade de eliminar o medo. É justamente porque eu tenho medo
que eu tenho que fazer, eu tenho que ter ações para eliminar, reduzir, não eliminar também já é demais, né? Aí já é querer milagre, mas para reduzir esse meu medo. Então, se eu tenho medo de fazer alguma coisa, se eu tenho medo de participar de uma entrevista de emprego em inglês, porque assim, aí eu tenho medo porque eu não pratico o inglês faz tempo. Então, você pega esse medo e transforma em prática do inglês. Procura aí possibilidades e maneiras de você praticar o seu inglês. Então, por que você está praticando inglês? Fica se perguntando, porque eu tenho medo da minha entrevista de emprego em inglês. Então, por eu ter medo, eu tenho medo de travar ou de dar branco porque eu não pratico. Então, por causa desse medo é que eu vou praticar. Tá vendo a mudança da chave? Ao invés de você assim, você se candidatou a essa vaga? Não. Por quê? Porque eu tenho medo. Por que você tem medo? Porque eu não pratico inglês faz tempo. Tá bom, então transforma esse medo em prática. Vai lá e pratica o inglês e clica lá para se candidatar àquela vaga. Tá? Outra coisa também que causa muito estresse, muita insegurança na entrevista de inglês. Então, pega essa insegurança e transforma em eu não quero mais me sentir inseguro. O que eu preciso fazer para não me sentir mais inseguro? Por exemplo, em que ponto do inglês você se sente inseguro na sua entrevista de emprego? Eu me sinto inseguro em relação à gramática. Então, vai estudar gramática, vai ter aula de gramática, vai lá, conversa com o professor, faz um curso de gramática voltado para entrevistas de emprego em inglês. Então, você transformou essa insegurança em vontade de não ser mais inseguro. Mas a vontade tem que se traduzir em ações. Vocês estão entendendo a mudança da chave? É você virar a chave. É uma perspectiva de sucesso que vai fazer com que você consiga atingir os seus objetivos e participar da entrevista de emprego em inglês. Muito bem. Então, vamos lá, algumas dicas práticas de como efetivamente você pode, né? Como é que você pode virar essa chave, tá? Mas como? Como é que eu transformo medo em não medo? Como é que eu transformo insegurança em segurança? Como é que eu transformo o estresse em vontade de vencer, ir lá e fazer? Vamos lá, algumas dicas que eu vou dar que são muito importantes. Anota aí, hein? Anota aí, pessoal. Deixa eu só ajeitar um negocinho aqui. Fica mais legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, fundamental. Entenda as suas dificuldades. Primeira coisa. Se você tem medo, por que você tem medo? Eu tenho medo porque eu não acho que eu consiga desenvolver bem. E o que você precisa fazer, então, né? Para dar conta dessa sua dificuldade em formar frases, por exemplo, expressar suas ideias. Eu tenho medo, uma pessoa falou ali, né, que tem medo de não entender o que o recrutador fala, ou então de responder alguma coisa que ele não fala. Então é o seguinte, se você tem a possibilidade de fazer uma entrevista de emprego em inglês, você vai ouvir em inglês. Você está ouvindo em inglês no seu dia a dia? Então, esse seu medo de não entender o que o recrutador fala vai se transformar em quê? Em ação. Então, você vai assistir vídeos, você vai ficar se expondo, você vai assistir o vídeo, colocar a legenda. Então, você precisa ter ações que façam com que você vire sua chave e corra atrás. Deixa eu ver mais um comentário aqui. O Felipe Santiago chegou. Hello, Felipe. Então, vira essa chave e entenda quais são as suas dificuldades para quê? Para você agir. Então você precisa entender quais são as suas dificuldades, entender o que te causa medo, o que te causa insegurança, o que te deixa mais estressado. Então você entendeu. Agora você precisa descobrir o que fazer. Tá bom, o que eu faço com a minha dificuldade de compreender o entrevistador? Eu preciso o quê? Eu preciso acostumar os meus ouvidos. Então você vai se expor ao inglês, né, na audição. Só que assim, se você ainda não tem um nível de inglês muito desenvolvido, somente ouvir em inglês não vai adiantar muito não. O que você precisa fazer é um trabalho em conjunto. Então você precisa estudar a língua, entender as estruturas da língua. Então muita gente fala que assim, eu tenho muita dificuldade com listening. Eu falei, então me conta mais sobre essa dificuldade. Eu não consigo entender um filme. Tá bom, qual é o seu nível de inglês? O meu nível de inglês é intermediário. Ok, você não está ainda no nível de inglês nativo, né? Então, assim, as habilidades em inglês, elas podem ser diferentes, né? Algumas pessoas falam melhor do que escrevem, leem melhor do que falam, né? Algumas pessoas, de fato, ouvem melhor do que falam, mas, de uma forma geral, a grande maioria das pessoas, o nível oral, ele
é bem parecido com o nível da audição. Então, você não quer entender o inglês do nativo se o seu inglês é intermediário. Então, você consegue entender algumas coisas, mas outras coisas não. Então, você vai continuar os seus estudos e vai continuar se expondo. E você vai perceber que essa atividade, cada vez mais, você vai entendendo melhor e vai aprendendo no processo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Medo do desconhecido, ó. Maria Madalena falando dos medos do desconhecido. Vou chegar lá, hein? Vou chegar lá. Esse medo do desconhecido tá nos meus planos, tá no meu planejamento. Então, vamos lá. Entendeu, descobriu o que você precisa fazer? Comece as ações hoje mesmo. Eu, sinceramente, eu fico muito incomodada porque eu tô vendo o mercado. Eu tô vendo as pessoas que estão me procurando, que estão perdendo oportunidades. Eu tô vendo lá no LinkedIn, aparece para mim direto, porque né, o sistema acaba sugerindo para você coisas que têm a ver com suas áreas de interesse. Então, como eu trabalho muito com a questão do inglês, uso muito hashtag do inglês, de carreira, aparecem para mim muitas oportunidades que pedem o inglês. E aí, às vezes, uma pessoa fala assim, eu vou investir no meu inglês. Assim, eu ouvi esse comentário hoje. Não sei se a pessoa está na live, né? Mas a pessoa falou assim que eu conseguir um emprego, eu vou investir no meu inglês. E aí eu fiquei pensando, se ela não está conseguindo as oportunidades porque ela não tem inglês, então essa pessoa vai esperar conseguir um emprego para investir no inglês. Agora, a gente entenda que investir no inglês não é só investir em dinheiro, não. É muito mais tempo. Então, se você sabe que as oportunidades profissionais vão chegar, você precisa já se preparar. Se você ainda não pode pagar por um treinamento ou por um curso de inglês, existem vários conteúdos gratuitos, cursos gratuitos. Só que vai depender muito do seu esforço, vai depender muito do seu tempo. E tempo é dinheiro. Então, assim, no fundo, acaba o investimento sendo em dinheiro, mas o seu tempo você consegue administrar. Então, assim, não coloca uma condição para você começar a desenvolver o seu inglês. Começa hoje, tá? Hoje você vai virar essa chave na sua cabeça e você vai entender o que você precisa fazer. Você vai entender, primeiro entenda as suas dificuldades, entenda o que você precisa fazer e haja hoje. Mesmo que seja sentar para fazer um plano de ação. Né? Mesmo que seja assim, eu vou começar estudando isso, mesmo que seja planejar. Tá? Aí, depois do planejamento, mantenha-se firme na execução. Entenda o que causa o seu estresse. Depois, entenda o que você precisa fazer. Faça, execute ações e mantenha o seu planejamento. Vou dar um exemplo concreto, então. Vamos dar o exemplo aí da Madalena, que é o Business English? Madalena, eu vou fazer um planejamento para você agora. Vamos lá. Você já identificou qual é o seu problema, que é o Business English. Very good. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa desenvolver vocabulários de Business English. Você percebeu que eu não falei estudar Business English, vocabulário de Business English? Eu falei desenvolver, ativar os vocabulários de Business English da sua fala. Essa perspectiva é uma virada de chave também muito importante, porque as pessoas acham que aprender alguma coisa é só estudar passivamente. Então, quando você entende que você precisa desenvolver alguma coisa, né, essa perspectiva de treinamento, ela é muito eficiente para desenvolver competências orais. Então, quando eu faço treinamento dos meus professores da minha equipe, eu sempre falo, olha, você é um professor, mas você é um trainer. Qual é a diferença? A diferença é que o trainer, ele desenvolve habilidades. E falar é uma habilidade, não é só ensinar de maneira passiva. Então, entenda aí, se você tem dificuldade com Business English, você precisa, então, aprender e desenvolver o Business English na sua fala. E qual vai ser o seu plano de ação? Posso dar algumas sugestões. Você pode pesquisar na internet, né, Business English relacionados à sua área de atuação. E aí faz as frases e já coloca as frases em contexto de entrevista. Você pode estudar Business English para entrevistas. Você pode estudar o Business English para falar da sua atividade profissional atual ou da demanda de uma determinada vaga que você quer. De repente você ainda não está, de repente atualmente você não está no cargo que você quer estar. Então você estuda qual é o Business English que você pode usar para
você falar sobre essa área que de repente você já teve no passado e tudo mais. Vai colocando isso no contexto da entrevista, tá? E aí mantenha um estudo constante. Eu queria muito falar para você que o inglês é igual um curso prático que você faz lá em determinado tempo e acabou, aprendi, nunca mais eu desaprendi. Infelizmente, o inglês é igual malhar, gente. Quando você tá malhando, o seu músculo tá lá. Eu tenho experiência nenhuma nessa área de malhação, gente. Eu sou totalmente uma pessoa sedentária. Mas eu gosto dessa alusão. Eu observo os meus alunos. A maioria dos meus alunos malham, né? Tem até um meu querido aluno que a gente teve aula, a gente estava falando sobre esse assunto. Então, a pessoa que malha, ela está sempre malhando. Você já foi para academia? Você já percebeu que quando você para de malhar um determinado tempo, quando você vai voltar para lá, levantar o peso, lá fazer o que você faz lá, que eu não sei, que eu já falei. Então, assim, se você não continuar malhando, você perde massa muscular. Se você não continuar fazendo os exercícios aeróbicos, não sei, você não tem condicionamento físico. Em inglês é exatamente a mesma coisa. Não dá para você ficar anos da sua vida sem ver nada em inglês e querer fazer uma entrevista de emprego em inglês e abrir a boca e fluir. Infelizmente, não é igual andar de bicicleta, né? O pessoal diz aí, né, que bicicleta é assim, você aprendeu a andar uma vez, nunca mais você esquece. Né? Mas eu acho que é um pouco assim também, claro, você não vai pedalar com a mesma desenvoltura. Mas infelizmente o inglês não, o inglês é como exercício, como se fossem exercícios físicos, você precisa manter, né, a regularidade. Então, assim, eu tô dando essa notícia aí pra você, porque eu sei que não é isso que você quer ouvir. Você quer ouvir que você vai fazer um curso de inglês em 1 ano e você vai, né, gastar lá aquela fortuna que você gastou naquele curso de inglês e nunca mais você vai ver o inglês. Não, sorry. Você precisa manter o contato com a língua, mas o contato com a língua ativo, de modo que você esteja falando e sempre ouvindo. Então, essa é a minha dica de ouro, tá, pessoal? Não tem erro, não tem erro. Tá? Então, diante de todas essas coisas, né, todo esse planejamento, né, de você entender suas dificuldades, executar os seus planos de ação e manter-se firme nessas atividades, né? E aí é o seguinte, infelizmente isso não vai mandar o estresse embora não, tá? Isso que eu tô falando para você é para te ajudar a chegar ao seu objetivo de sentir menos medo, de você conseguir passar bem para uma entrevista de emprego em inglês, mas o estresse não vai embora. Mas isso não é ruim. Sabe qual é a diferença? A diferença é que esse estresse vai ser um constante lembrete para você de que você precisa continuar firme na sua preparação. E essa preparação, ela precisa ser o quê? Estratégica. Porque você não tem mais tempo de ficar fazendo curso de inglês durante muitos anos, né? Você tem um objetivo específico que é passar na sua entrevista de emprego em inglês. Então você, tendo esse estresse de que você pode travar, de que você pode dar branco, que você pode esquecer as palavras. Esse estresse é bom, gente, é uma boa notícia para você. Não ache que isso é ruim. Isso é muito bom. Se você tem medo da entrevista de emprego em inglês, isso é muito bom. Porque o que faz o medo? O medo, ele te ajuda, né? Ele te protege de algumas coisas, não é verdade? Quando você tem medo, você não faz alguma determinada coisa. Ou a próxima vez que você for fazer, você vai fazer com mais cuidado. Se você tem medo de uma entrevista de emprego em inglês, transforma esse medo em objetivo, em perseverança, em preparação estratégica. E é isso que eu ensino para os meus alunos. Uma preparação estratégica, ela é focada nessas coisas. Ela é focada em entender quais são as suas dificuldades e em traçar planos específicos para sanar as suas dificuldades. E aí você vai ver como você vai passar para uma entrevista de emprego em inglês. Que eu acho que também seja essa uma grande razão do estresse das pessoas. Elas não se sentem capazes de serem aprovadas em uma entrevista de emprego em inglês. Ainda mais se a entrevista for semana que vem, ainda mais se a entrevista for amanhã. Então, se você tem essa possibilidade maravilhosa na sua carreira, que é passar por um processo seletivo em inglês, entenda que você precisa se preparar, ok? Então, a preparação e uma preparação estratégica, elas vão ser, né, a preparação estratégica ela vai ser fundamental para você conseguir derrubar o medo, derrubar a insegurança. E esse estresse que você tem vai ser muito bom, porque ele vai fazer você se preparar. Ele vai fazer você tomar mais cuidado. Ele vai fazer você dar o seu melhor antes da entrevista. E aí, quando chegar a hora da entrevista, você vai olhar para trás e vai ver, caramba, tudo que eu fiz
valeu a pena, porque tudo que eu estudei, tudo que eu procurei desenvolver, o que eu investi, não só financeiramente, mas o meu tempo, valeu a pena, porque agora eu estou passando bem por um processo seletivo em inglês. E muitas vezes, né, tudo que a pessoa quer é sentir que depois do processo seletivo ela foi bem. Então, eu já tive um feedback de um aluno, por exemplo, que não conseguiu a vaga por causa do perfil, mas ele foi muito bem na entrevista de emprego em inglês e recebeu esse feedback. E me deu esse feedback, olha, eu estou muito, muito feliz, porque eu fui muito bem na entrevista de emprego em inglês. Eu falei, e aí, mas e aí, conseguiu a vaga? Não, eu não consegui a vaga, a pessoa já me falou que eu não tinha o perfil. Mas só o fato de eu ter conseguido passar bem, né, valeu a pena. O meu esforço na minha preparação, no meu treinamento, valeu super a pena. Então, já visualiza você com esse sentimento de ter conseguido passar bem em um processo seletivo em inglês, em uma entrevista de emprego em inglês. Mas não tem milagre, tem preparação. E preparação estratégica. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Lembrando que, qual é a grande mensagem de hoje que eu quero deixar para você? Vire a chave. Transforme o seu estresse em vontade de não ter mais estresse, em vontade de acabar com o medo, em vontade de se sentir mais seguro, através de uma preparação estratégica. E os conteúdos que eu estou passando aqui, eu tenho certeza que eles ajudam muito, porque eu não inventei isso aqui da minha cabeça, não. Isso aqui são anos de treinamento, observando, pegando feedback e, principalmente, produzindo os atalhos para que você consiga a sua aprovação na entrevista de emprego em inglês, para você conquistar o emprego dos seus sonhos, alavancar a sua carreira e ter aquela sensação, depois que você passou pela entrevista, ter aquela sensação de que, nossa, eu fui bem, eu falei, eu fluí bem, eu consegui. Por quê? Porque você se preparou e você treinou. Então, pessoal, é isso por hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela interação de vocês. Eu fico muito feliz que vocês tenham participado, também fico muito feliz em ajudar. Então, qualquer coisa, é só me chamar. Muito obrigada, pessoal. Um beijão e até a próxima.